Não troque o seu futuro brilhante por causa de um momento. Tem gente trocando a sua família por causa de uma aventura momentânea. Tem gente trocando a sua família por causa de um adultério. Tinha dois irmãos, Esaú e Jacó. Esaú era caçador, ele saiu para caçar. Jacó ficou em casa. Esaú ficou muito tempo lá caçando e voltou cansado. Quando Esaú chegou, Jacó estava fazendo uma sopa. E aí Esaú estava com tanta fome que Jacó perguntou: peraí, você quer essa sopa? Esaú falou: quero. Ele falou: mas aí você vai ter que me vender o seu direito de progenitura. O que era isso? O irmão mais velho era que dava continuidade aos negócios da família, ele que recebia uma porção maior da herança da família, ele que ia administrar as coisas da família, era o irmão mais velho. Só que o irmão mais velho era o Esaú. Só que Jacó falou: peraí, eu te dou a sopa e você me vende esse direito. Esaú, com muita fome, trocou o futuro dele por um momento. Ele falou: de que vai me servir essa porcaria de progenitura mesmo? Eu estou morrendo de fome. E aí o que ele fez? Vendeu a sua progenitura para o Jacó. Depois de muito tempo que ele percebeu a besteira que ele estava fazendo. Ele vendeu um futuro brilhante por um momento. Tem muita gente trocando um futuro brilhante de sua saúde por um momento, por comer coisas agora no momento. Tem muita gente trocando o seu futuro brilhante com sua família, vários filhos, por uma aventura agora, por um adultério agora. Tem muita gente que era para estar investindo agora, para quando chegar lá na frente ter uma vida próspera, para quando chegasse lá na frente ter patrimônio, para poder de repente viver só com a renda. Mas a pessoa está o quê? Trocando pelo momento de agora, trocando pelo uma compra compulsiva. Por quê? Porque a pessoa está trocando o futuro brilhante dela por um momento agora. É só você chegar para uma pessoa de mais idade e perguntar para ela os arrependimentos dela, que ela vai falar, e isso vai servir para a sua vida hoje. Você chega para uma pessoa que tem 70, 80 anos e que de repente está recebendo uma aposentadoria de um salário mínimo e pergunta para essa pessoa: qual que é o seu arrependimento assim em relação a dinheiro? Aí ela vai falar: eu gastei muito, tinha uma festa, eu ia, eu gastava esse dinheiro todo, eu comprava muita coisa que não precisava, eu poderia ter investido um pouco para hoje eu não precisar estar vivendo com esse salário mínimo, com essa aposentadoria que não dá para nada. Ou tem gente hoje com 80 anos que tem que trabalhar para complementar a renda. Mas por quê? Porque lá no passado ela trocou o futuro dela, em vez de ela ter investido o dinheiro para quando chegasse depois ela está colhendo isso. O que ela fez? Ela trocou o futuro brilhante dela por um momento. Ela só queria naquele momento gastar. Ela só queria naquele momento viver aquele momento e comprar coisa compulsiva. Você chega para uma pessoa que de repente hoje está com mais idade e pergunta para ela, e ela não está com tanta saúde, pergunta para ela assim: qual que é o seu arrependimento em relação à saúde? Ela vai dizer: de não ter cuidado da minha saúde, de repente ter dormido melhor, de repente ter me alimentado melhor. Chega para uma pessoa, e tudo isso que eu estou falando eu já fiz, tá? Chega para uma pessoa que hoje não tem a sua família e fala assim: qual que é o seu arrependimento hoje em relação à família? De ter cuidado melhor da minha família, de repente não ter traído minha família. Por quê? Porque hoje eu sinto falta dos meus filhos, eu sinto falta de estar com minha família. Chega para uma pessoa que está vivendo uma situação dessa e pergunta para ela, que ela vai falar. Isso vai servir de exemplo para você, principalmente para as pessoas de mais idade. As pessoas de mais idade, elas têm esses arrependimentos. Chega para uma pessoa de mais idade e pergunta para ela: qual que é o arrependimento que você tem com o seu filho? Ela vai falar assim: de não ter passado mais tempo com meu filho. Agora, se esse vídeo está fazendo sentido para você, já deixa um like aí. Às vezes eu tô com meu filho, aí tem pessoas que chegam assim e falam: aproveita porque passa rápido. Eu já vi várias pessoas de mais idade falando isso: aproveita porque passa rápido. Eu tive um entendimento. Sabe por que as pessoas falam isso? Porque elas não aproveitaram no tempo que deveria aproveitar. Eles não aproveitaram com seus filhos o tempo que tinha que aproveitar. Quando vê eu com o meu, aí eles falam assim: aproveita porque passa rápido. Não é que passa rápido. Não é que passa rápido, é porque eles não viveram aquele tempo que eles tinham de viver com seus filhos. E eu entendi isso e, claro, eu vivo o melhor que eu posso viver com meu filho. Aonde eu vou, que eu posso levar meu filho, eu levo. Toda vez que eu vou sair, que ele quer sair comigo, eu levo. Porque eu não vou trocar o futuro brilhante que eu posso ter de um relacionamento com meu filho com outras coisas agora. Esaú trocou o direito dele de filho mais velho por um prato de comida, sendo que era só ele esperar um pouquinho mais, que ele mesmo poderia ir lá e fazer uma comida para ele. Se ele não tinha morrido até aquela hora, ele não ia morrer. Ninguém morre por ficar
2 dias sem comer. Ele estava algum tempo só caçando. Ele não estava há meses caçando, ele estava algum tempo só caçando. Se ele estava 1 dia sem comer, ele não ia morrer por ficar 1 dia sem comer, era só beber mais um pouco de água que ele conseguia fazer uma comida. E ele fazia a comida, ele não precisava vender o direito dele de progenitura por causa de um prato de comida. Mas ele não olhou o futuro dele, ele só olhou para o presente. Pergunta para essas pessoas de cabelo branco sobre os arrependimentos delas, que elas vão falar: arrependimentos financeiros, arrependimento com família, arrependimento com saúde, arrependimento espiritual. Tem tanta gente que fala assim: nossa, como que era para me ter buscado Deus antes? Se eu tivesse buscado Deus antes, ter livrado a minha vida de tanta coisa. É que não justifica nenhum pai abandonar os filhos, não justifica. Mas eu comecei a pensar muito sobre esses pais que estão no asilo, esses pais que foram abandonados pelos filhos. Eu comecei a pensar muito isso, às vezes que eu visitei asilo, às vezes que eu fui em alguns asilos, e eu fiquei pensando, por que esses pais estão aqui abandonados? Eu até conversei com alguns, mas eu cheguei a uma conclusão. Às vezes tem muitos pais que estão lá no asilo, mas ninguém sabe o que esses pais fizeram para esses filhos quando esses filhos eram pequenos, sabe? Eu vejo muitos pais hoje maltratando seus filhos, e aí depois o mundo vai girar e esses pais vão ficar velhos. Esses pais vão ficar velhos. Eu não estou dizendo que justifica, não justifica. Por mais que o pai maltratou o filho, não justifica ele pegar e maltratar o pai e colocar no asilo. Isso foi só algo que eu estava pensando, o porquê de tudo isso. Quer dizer então que só porque o pai cuidou do filho, cuidou bem, que quando ele tiver velho o filho vai cuidar? Não necessariamente. Às vezes o pai cuidou bem do filho, quando o pai tiver velho o filho vai abandonar, pode acontecer. Mas eu cheguei a uma conclusão que a maioria dos casos desses pais que foram abandonados pelos seus filhos, sabe o que aconteceu? Foram pais que trocaram o futuro por um momento. Como assim? No momento que era para ele estar cuidando do filho, para ele estar com os filhos, pois eu não estava nem aí para os filhos, só que o mundo girou e eles ficaram velhos. E aí o futuro chegou. E aí quando o futuro chegou, sabe o que aconteceu? Agora os filhos estão novos e abandonaram eles. Agora, uma coisa eu te falo, você não vai trocar mais o seu futuro brilhante por um momento agora. Tudo aquilo que é prazer momentâneo vai estragar o seu futuro. Agora, o maior de tudo que você não pode trocar é a sua eternidade. Jesus fala assim: o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Tem gente hoje trocando a sua eternidade, o seu futuro brilhante de eternidade por causa desse mundo aqui na Terra. Aqui na Terra você pode conquistar o que você quiser. Você pode conquistar tudo que você quiser, riqueza, fama, muita prosperidade, tá tudo bem. Deus não te proíbe conquistar todas essas coisas, mas uma coisa você tem que entender: você precisa de Jesus, você precisa entregar a sua vida para Ele, porque assim você vai ganhar a eternidade. Agora imagine que coisa maravilhosa, você consegue tudo na terra que você quiser, mas se entregar a sua vida para Jesus, ainda assim você ganha a sua eternidade. Não troca o seu futuro brilhante de eternidade, uma vida eterna para sempre, por causa de um momento aqui na terra. Se esse vídeo fez sentido para você, segue o Manual da Vida e compartilhe esse vídeo com